Hoje o clima de clássico pegou fogo de vez, mano. A torcida dele está se achando, diretoria batendo no peito, influenciador falando besteira, geral tratando como se o Vasco já tivesse perdido antes da bola rolar. E eu vou te falar, quando começa essa soberba do outro lado, esse clima de já ganhou, a história costuma cobrar caro dentro de campo. Fica comigo até o final, porque tem detalhe importante de bastidor, de elenco e de contratação que pode mudar completamente o resto da temporada do nosso Vasco. Aqui é o território cruzmaltino, e hoje a gente vai direto ao ponto sobre esse clima de guerra no clássico, os desfalques, a pressão em cima do Fernando Diniz e a disputa pesada por reforço lá fora. Domingo de clássico, semifinal de Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense se enfrentando à noite no Engenhão, valendo muita coisa para os dois lados. É jogo de ida de semifinal, partida grande, clima pesado, promessa de arquibancada pulsando e muito nervosismo em campo. Do lado deles, já tem torcedor, dirigente, jogador e até jornalista tratando vitória como obrigação, dizendo que o Fluminense tem que ganhar fácil, que a crise do Vasco vai facilitar e que o nosso time seria cachorro morto nesse confronto. Do nosso lado, a gente sabe que o momento do Vasco não é dos melhores. Sabe que o Fluminense hoje é um time mais encaixado, bem treinado e vivendo fase melhor, mas clássico é clássico, irmão. Quando o adversário sobe no salto alto, entra em campo achando que já resolveu. O futebol adora virar esse tipo de roteiro. Tô vendo muita gente do lado tricolor falando que é obrigação ganhar, que é obrigação golear, que o Vasco vai ser atropelado hoje. E é exatamente aí que mora o perigo para eles. Esse papo de já ganhou, de tratar o jogo como mera formalidade, só serve para colocar combustível no motor do nosso elenco. O Vasco entra hoje pressionado, claro, mas entra também com sangue nos olhos, ainda mais ouvindo esse tipo de provocação. Jogador, quando escuta que o time dele é cachorro morto, parceiro, guarda isso na cabeça. Isso vira motivação, vira gás extra para disputar cada bola como se fosse a última. E o próprio Fernando Diniz, que está sendo muito cobrado e sabe que precisa mostrar resultado, deve estar usando esse clima de prepotência deles como munição dentro do vestiário. A situação do Diniz é bem clara. Se o Vasco perde hoje e a atuação for muito ruim, a permanência dele fica por um fio. A diretoria pode até avaliar o contexto, ver como o jogo se desenhou, mas o risco de demissão em caso de novo fracasso é real. Ele está nesse momento num tudo ou nada. É jogo para salvar trabalho, para mostrar reação, para provar que ainda tem comando sobre o elenco e capacidade de fazer esse time render mais. Isso aumenta a tensão? Aumenta. Mas também pode despertar algo diferente nos caras lá dentro. Jogo eliminatório, clássico, técnico pressionado, torcida desconfiada. É o tipo de cenário em que o Vasco, historicamente, gosta de renascer. Só que, como eu sempre falo, nem tudo são flores para o nosso lado. A gente chega para esse clássico com 2 desfalques de peso. No meio-campo, Thiago Mendes sentiu um entorse no joelho, ficou fora da partida e ainda pode desfalcar o time em mais alguns jogos nas próximas semanas, dependendo de como for a recuperação dele. Não é lesão simples, exige cuidado. E o departamento médico trabalha para colocar o cara em condições sem correr risco desnecessário. Ele vinha sendo importante, dando equilíbrio no meio, ajudando na marcação e na saída de bola. Então perder esse jogador num jogo grande como esse pesa bastante para o esquema do Diniz. Terra.com, https, pressen, wterra.com.br, esportes, futebol, estaduais, Campeonato Carioca, Thiago Mendes, sente dores no joelho e deve desfalcar o Vasco. DTC 9054 9 AD76781 SACB 89 C3C7 1 DDFO da CK 0 do IRF HTML. Na zaga, a situação também complicou. Carlos Cuesta, que já vinha sendo cotado para não começar entre os titulares, acabou nem sendo relacionado para o clássico depois de sentir um desconforto muscular. Isso obriga o treinador a mexer na dupla de zaga e dá uma balançada naquela estrutura que vinha sendo trabalhada nos treinos. Em jogo desse tamanho, cada mudança conta, ainda mais quando se trata de setor defensivo. Zagueiro que sai de última hora abre espaço para outro jogador, mas também mexe em entrosamento, posicionamento, bola aérea defensiva.
tudo aquilo que precisa estar muito ajustado em mata-mata. Com esses problemas, a escalação que a gente já vinha imaginando acaba ganhando ainda mais força. No gol, a tendência é o Léo Jardim seguir como titular, referência lá atrás, responsável por organizar a defesa e dar segurança. Na lateral direita deve ter a volta do PH, trazendo mais força na marcação e apoio quando der para subir. Na esquerda, a grande novidade. Piton, que vinha como titular, deve perder a vaga, e quem deve começar é o Pumita Rodrigues, improvisado pelo setor. É uma aposta ousada, mas que mostra que o Diniz está disposto a mudar o que for preciso para dar mais consistência ao time, principalmente defensivamente. Gol. https www.gol.com.br Note%, C3% ADCIAS, Vasco Fluminense, onde assistir ao vivo transmissal, Escalacois Horas Semifinal Carioca, 2026, BLT 90 FB 9673555B0A 35. Na dupla de zaga, com a ausência do Cuesta, o caminho natural é a entrada do Saldívia ao lado do Robert Renan. Dois defensores que precisam estar muito concentrados, porque o adversário sabe explorar bem jogadas rápidas, infiltração e bola trabalhada. No meio de campo, sem Thiago Mendes, a tendência é ter o Barros como peça mais de contenção, com o Nuno Moreira assumindo a função de camisa 8, dando dinâmica, e o Rojas, o Haas, atuando mais adiantado, como camisa 10, assumindo de vez o papel que antes era do Felipe Coutinho. É responsabilidade grande, mas também é uma oportunidade enorme para ele se firmar como cérebro desse time na criação. Goal, https www.goal.com.br Note%, C3% ADCIAS, Vasco Fluminense, onde assistir ao vivo transmissal, Escalacois Horas Semifinal Carioca, 2026 BLT 90 FB 9673555 35. Lá na frente, a briga por vaga tá quente. Pela esquerda, a ideia é ter o Carlos Andrés Gomes dando profundidade, velocidade e agressividade, indo para cima o tempo todo. Centralizado, o Spinelli deve começar como 9, liderando o ataque, se movimentando, brigando com os zagueiros e tentando abrir espaço para quem vem de trás. Do outro lado, tem a questão do Canóbio e de quem mais pode aparecer, porque o Diniz tem algumas cartas na manga. Ele pode deslocar o Brenner, pode apostar no Inestrosa, que é um jogador mais agudo, ou até surpreender colocando o David, atacante que, inclusive, pode acabar deixando o clube nessa janela. Esse tipo de dúvida de última hora mostra que o treinador ainda está ajustando o desenho ideal do ataque, buscando o trio que consiga pressionar a saída do adversário e ser decisivo lá na frente. Gol. https nice www.gol.com.br Note%, C3% ADCIAS, Vasco Fluminense, onde assistir ao vivo transmissal, Escalacois Horas Semifinal Carioca, 2026 BLT 90 FB 9673515B0A 35. Tudo isso acontece com Diniz apostando tudo que ele tem nessa vitória. Não é exagero dizer que o jogo de hoje pode definir o futuro dele no comando do Vasco em 2026. A torcida está dividida. Tem gente que ainda acredita no trabalho. Tem muita gente cobrando mudança. E o resultado do clássico pesa demais nessa balança. Se o time entra em campo ligado, transforma a provocação do rival em combustível e entrega uma grande atuação, o clima vira. Se o time repete erros, é dominado e perde de maneira feia, a pressão sobe a níveis quase insustentáveis. É por isso que eu digo, não é só uma semifinal de estadual, é uma partida que pode mudar o rumo da temporada. Agora, saindo um pouco do jogo e indo para os bastidores, tem novidade quente sobre o mercado da bola. O Vasco entrou numa queda de braço pesada com o Sevilha, da Espanha, para contratar o meio-atacante equatoriano Patrick Mercado, jogador do Independiente del Valle. Cruzeiro e Coritiba, aqui do Brasil, também estavam no páreo, negociando com o atleta, mas o Admar Lopes se movimentou forte, entrou de cabeça nessa disputa e colocou o Vasco na frente da conversa. O clube avançou nas últimas horas, já iniciou tratativas diretas com o Del Valle e se aproximou de um acerto, mostrando que está disposto a investir para reforçar o setor ofensivo com uma jovem promessa. Somos fanáticos. https somosfanáticos.fans.br Futebol Europeu. Sevilha lidera a disputa por Patrick Mercado e supera Vasco e Coritiba na briga. Só que a história ganhou um capítulo novo na sexta-feira à noite, quando o Sevilha também decidiu entrar no negócio.
Os espanhóis apareceram oferecendo uma proposta financeiramente mais alta do que a do Vasco, o que naturalmente complica a disputa. Só que tem um detalhe importante nessa jogada. O Sevilha só pode levar o jogador para a Espanha no meio do ano. Eles não têm condição de inscrever e utilizá-lo agora no início da temporada, o que abre uma brecha interessante. Isso favorece o Vasco, que quer o atleta já para agora, para encaixar imediatamente no elenco, usar no Carioca, no Brasileiro e nas demais competições de 2026. O Independiente del Valle tinha um acordo verbal com o Sevilha para uma venda à vista de cerca de 6 milhões de euros no meio do ano, mas também aceita negociar com o Vasco desde que receba 1 milhão de euros agora e 5 milhões no meio do ano, mantendo a mesma base financeira, porém com outro destino. Netvasco.com, ATPPI, www.netvasco.com, BR, N, 3793665, Independiente del Valle, quero 1 milhão de euros, agora e 5 milhões no meio do ano por Patrick Mercado. Nesse momento, o que o Vasco faz é um trabalho pesado de convencimento. A diretoria tenta convencer o próprio Patrick Mercado e também o Del Valle de que o melhor caminho é vir para o gigante da colina. E tem um fator que ajuda demais. O jogador quer vestir a camisa do Vasco. A vontade do atleta pesa muito em qualquer negociação, e nesse caso específico, é um ponto a nosso favor. Dentro do elenco, quem vem ajudando bastante é o Spinelli, que foi companheiro do Patrick no Independiente del Valle. Ele está fazendo aquela ponte clássica, trocando ideia, explicando o projeto, contando como é a atmosfera da torcida cruzmaltina, como é jogar em São Januário lotado. E isso tudo pode ser decisivo para o equatoriano escolher o nosso lado. Super Vasco, https://supervasco. Com notícias, NTV negocia cal por Patrick Mercado. Esta avancada atleta quer jogar no Vasco 439912 XML. Então a situação é essa. De um lado, um clube europeu com proposta maior. Do outro, o Vasco oferecendo projeto esportivo, chance de jogar agora, vitrine forte no Brasil e a possibilidade de ser protagonista. Se a diretoria conseguir ajustar os valores dentro do que o Del Valle quer e mantiver essa pressão positiva para cima do jogador, a chance de fechar esse negócio aumenta bastante. É o tipo de contratação que, se der certo, pode render retorno técnico em campo e retorno financeiro lá na frente, se o garoto voar com a camisa cruzmaltina. Sobre o Scarpa, muita gente pergunta, quer saber se tem algo encaminhado, se avançou ou não. A realidade é que, até o momento, a situação não andou. O que existe é uma consulta, uma sondagem, um interesse formalizado, mas nada que tenha evoluído para proposta concreta ou negociação em estágio avançado. O jogador continua vinculado ao Atlético Mineiro, e o Vasco, por enquanto, não conseguiu transformar essa ideia em algo mais sólido. Claro que o nome agrada, seria um reforço pesado, mas não dá para criar expectativa em cima de algo que no momento está parado, sem novidade relevante. Somos fanáticos. https://, somos fanáticos. Fãs BR, futebol europeu, Sevilha, lidera a disputa, por Patrick Mercado, e supera Vasco e Coritiba na briga. Então, resumindo esse domingo de clássico, o clima do lado de lá é de arrogância, de já ganhou, de tratar o Vasco como presa fácil. Do nosso lado, é pressão, desfalque, cobrança em cima do treinador. Mas também é oportunidade de calar muita gente e mostrar que o gigante da colina não se entrega. A gente tem problemas? Tem. A gente tá perfeito? Longe disso.